Nosso aparato perceptivo, o sentimento, a representação, a arte como linguagem do futuro. Até que ponto a tridimensionalidade do mundo depende das propriedades do nosso aparelho perceptivo? O que essa dependência provaria? Onde poderíamos encontrar uma confirmação real desta dependência? A psicologia dos animais. Como isso difere do humano? Reflexão, irritabilidade da célula, o instinto, o prazer, a dor, pensamento emocional, a ausência de conceitos, a linguagem dos animais, a lógica dos animais, diferentes níveis de inteligência nos animais, o ganso, o gato, o cachorro e o macaco. Para descobrir a relação exata da nossa vida interior com o mundo externo e definir o que pertence, na nossa percepção do mundo, ao mundo, e o que nos pertence, devemos retornar à psicologia elementar e examinar o mecanismo do nosso aparelho de percepção. A unidade básica da nossa percepção é uma sensação. Uma sensação é uma mudança elementar no estado de nossa vida interior, produzida, ou assim pensamos, por alguma mudança no estado do mundo externo em relação à nossa vida interior, ou por uma mudança na nossa vida interior em relação ao mundo externo. Isto é, o que a física e a psicofísica nos ensinam. Não tratarei aqui da questão da correção ou da incorreção das interpretações apresentadas por essas ciências. Basta definir uma sensação como uma mudança elementar no estado de vida interior, isto é, como elemento ou unidade básica dessa mudança. Experimentando uma sensação, assumimos que ela é, por assim dizer, um reflexo de algum tipo de mudança no mundo externo. As sensações que experimentamos deixam uma certa marca em nossa memória. À medida que se acumulam, as memórias de sensações começam a se misturar em nossa consciência, em grupos de acordo com sua semelhança, para associar, unir ou contrastar. Sensações geralmente vivenciadas em estreita conexão entre si surgirão em nossa memória, preservando a mesma conexão. E gradualmente, a partir de memórias de sensações, formarão representações. As representações, por assim dizer, são memórias agrupadas de sensações. Na formação das sensações, o agrupamento das sensações segue duas direções claramente definidas. A primeira direção está de acordo com o personagem das sensações. Assim, sensações de cor amarela estarão ligadas a outras sensações de cor amarela, sensações de sabor azedo, com outras sensações de sabor azedo. A segunda direção está de acordo com a hora que recebemos a sensação. Quando um grupo que forma uma representação contém diferentes sensações vivenciadas simultaneamente, a memória desse grupo definido de sensações é atribuído a uma causa comum. A causa comum é projetada no mundo externo como objeto, e assume-se que a representação dada reflete as propriedades reais deste objeto. Tal memória agrupada constitui uma representação, como, por exemplo, a representação de uma árvore. Igual esta árvore. Este grupo inclui a cor verde das folhas, o seu cheiro, a sua sombra, o som do vento nos ramos e etc. Todas essas coisas, consideradas em conjunto, formam, por assim dizer, o foco dos raios emitidos pela nossa mente e gradualmente focados no objeto externo,
que pode coincidir bem ou mal com ele. Nas outras complexidades da vida mental, as memórias de representações passam pelo mesmo processo que as memórias de sensações. À medida que se acumulam, as memórias das representações ou imagens da representação associam-se nos mais variados sentidos. Juntam-se, contrastam-se, formam grupos e, no final, dão origem a conceitos. Então, das diversas sensações vivenciadas em diferentes momentos, em grupos, surge na criança a representação de uma árvore, esta árvore, e então, das imagens de representação de árvores diferentes, forma-se o conceito de árvore, ou seja, não desta árvore em particular, mas de uma árvore em geral. A formação de conceitos leva à formação de palavras e ao aparecimento da linguagem. Os rudimentos da linguagem podem aparecer no nível mais baixo da inteligência, na fase de vivência das sensações. Na fase das representações vivas, a linguagem torna-se consideravelmente mais complexa. Mas, enquanto não houver conceitos, não será linguagem no verdadeiro sentido da palavra. Em níveis mais baixos de inteligência, certas sensações podem ser expressas através de certos sons. Dessa forma, é possível transmitir impressões gerais de medo, raiva, prazer. Esses sons podem servir como sinais de perigo, como um grito de chamada, um apelo, uma ameaça e etc. Mas não podemos transmitir muito com eles. No desenvolvimento subsequente da linguagem, se palavras ou sons expressam representações, como no caso das crianças, isso significa que um determinado som ou uma determinada palavra designa apenas este ou aquele objeto específico. Para cada novo objeto semelhante, deve haver um novo som ou uma nova palavra. Se o locutor designar objetos diferentes com a mesma palavra ou com o mesmo som, isso significa isso. Na sua opinião, trata-se do mesmo objeto, e ele chama pelo mesmo nome objetos que se sabe serem diferentes. Em ambos os casos, é muito difícil compreendê-lo, e esse gênero de linguagem não pode servir de exemplo de clareza expressiva. Por exemplo, se uma criança chama uma árvore de determinado som ou palavra, tendo em mente apenas aquela árvore e estando em completa ignorância das outras árvores, então cada nova árvore que ele vir, ele chamará por outra palavra ou a confundirá com a mesma árvore. A linguagem em que as palavras correspondem às representações consiste, por assim dizer, em nomes próprios. Ele ainda não possui substantivos genéricos. Além disso, não apenas os substantivos, mas também os verbos, adjetivos e advérbios têm o caráter de substantivos próprios, isto é, nomes aplicáveis apenas à ação peito, para a qualidade peito, para a característica dada. O aparecimento de palavras com um significado geral indica o aparecimento de conceitos na mente. A linguagem consiste em palavras. Cada palavra expressa um conceito. Um conceito e uma palavra são realmente a mesma coisa. Apenas o conceito, por assim dizer, significa o aspecto interno, enquanto o outro, a palavra, significa o aspecto externo, ou de acordo com o Dr. Buck, autor do livro Cósmico Consciência, sobre o qual terei muito a dizer mais tarde. A palavra quer dizer o conceito, é o sinal algébrico de uma coisa. Já foi observado milhares de vezes que o cérebro de um homem pensante não excede em tamanho
o de um selvagem não pensante, como a proporção em que a mente do pensador não ultrapassa de forma alguma a do selvagem. A razão é que o cérebro de Herbert Spencer tem muito pouco mais trabalho a fazer do que o cérebro de um australiano nativo, por esta razão, que Spencer faz todo o seu trabalho mental característico por meio de sinais ou figuras que significam conceitos, enquanto o selvagem o faz tudo ou quase tudo por conta própria, através de representações complicadas. O selvagem está numa posição comparável à de um astrônomo que realiza seus cálculos através da aritmética, enquanto Spencer está na posição de alguém que os realiza através da álgebra. O primeiro preencherá muitas folhas grandes de papel com figuras e sofrerá um cansaço imenso. O outro fará os mesmos cálculos num envelope e com comparativamente pouco trabalho mental. Em nossa língua, as palavras expressam conceitos ou ideias. As ideias são conceitos mais amplos. Eles não são um sinal agrupado de representações semelhantes, mas grupos que abrangem representações diferentes ou mesmo grupos de conceitos. Desta forma, uma ideia é um conceito complexo ou abstrato. Além das sensações simples dos órgãos dos sentidos, cor, som, tato, olfato e paladar, além das emoções simples de prazer, desprazer, alegria, medo, surpresa, espanto, curiosidade, riso, raiva e muitas outras, uma série de sensações complexas e emoções superiores complexas ocorrem em nossa consciência: emoção moral, emoção estética e emoção religiosa. O conteúdo das experiências emocionais, mesmo as mais simples, para não falar daquelas que são complexas, nunca pode ser totalmente ajustado a conceitos ou ideias e, portanto, não pode ser expresso correta e precisamente em palavras. As palavras só podem sugerir ou levar a isso. A interpretação de experiências emocionais e compreensão emocional é o objeto da arte. Na combinação das palavras, no seu significado, no ritmo, na música, na combinação de significado, ritmo e música, nos sons, nas cores, nas linhas, nas formas, os homens criam um mundo novo e tentam expressar nele o que sentem, mas não conseguem expressar e transmitir simplesmente em palavras, isto é, em conceitos. Os tons emocionais da vida, ou seja, os sentimentos, são melhor expressos na música. Por outro lado, a música é completamente incapaz de expressar conceitos, ou seja, pensamentos. A poesia visa expressar os dois juntos. A combinação de sentimento e pensamento de alta intensidade leva a uma forma superior de vida interior, difícil de definir na linguagem comum. Assim, na arte já encontramos as primeiras experiências numa linguagem do futuro. A arte marcha na vanguarda da evolução interior, antecipando as formas que assumirá amanhã. Atualmente, o homem médio, considerado norma, possui 3 unidades de vida mental: sensação, representação e conceito. A observação mostra-nos também que, em algumas pessoas, em determinados momentos, surge, por assim dizer, uma 4ª unidade de vida mental, que diferentes autores e escolas chamam por nomes diferentes, mas na qual o elemento da percepção ou o elemento das ideias estão sempre presentes, ligado ao elemento emocional. Se a ideia de Kant for verdadeira, se o espaço, com as suas características,
é uma propriedade da nossa consciência e não uma propriedade do mundo externo, então a tridimensionalidade do mundo deve depender, de alguma forma, da constituição do nosso aparelho mental. Especificamente, a questão pode ser colocada desta forma: qual a relação da extensão tridimensional do mundo com o fato de nosso aparelho mental conter sensações, representações e conceitos, e que eles estão exatamente nesta ordem? Temos um aparato mental e o mundo é tridimensional. Como podemos demonstrar que a tridimensionalidade do mundo depende desta constituição particular do nosso aparelho mental? Provar ou refutar isso de forma conclusiva só seria possível através da experiência. Se pudéssemos alterar nosso aparelho mental e observar que o mundo ao nosso redor muda com estas alterações, isso mostraria a dependência das propriedades do espaço das propriedades da nossa mente. Por exemplo, se a forma de vida interior acima mencionada, que agora aparece apenas acidentalmente, por assim dizer, dependendo de algumas condições pouco conhecidas, pudesse ser traduzida como definida, precisa, obediente à nossa vontade como conceito, e se, com isso, o número de características do espaço aumentasse, ou seja, se o espaço, em vez de ser tridimensional, se tornasse quadridimensional, isso confirmaria nossa suposição e demonstraria a ideia de Kant de que o espaço, com suas propriedades, é a forma da nossa percepção sensorial. Ou, se pudéssemos reduzir o número de unidades da nossa vida mental e, deliberadamente, despojarmos-nos de conceitos, deixando que nossa mente funcionasse apenas através de representações e sensações, e se, com isso, diminuísse a quantidade de características do espaço que nos rodeia, isto é, se para aquele homem o mundo se tornasse bidimensional em vez de tridimensional e com uma limitação adicional do seu aparelho mental, ou seja, despojando-o de representações, se tornasse unidimensional, isto confirmaria nossa suposição e o pensamento de Kant poderia ser considerado comprovado. Assim, a ideia de Kant poderia ser demonstrada experimentalmente se pudéssemos descobrir que para um ser que nada possui, exceto sensações, o mundo é unidimensional. Para um ser que possui sensações e representações, é tridimensional. E para um ser que possui, além de conceitos e ideias, também formas superiores de percepção, o mundo é quadridimensional. Para ser mais exato, a proposição de Kant a respeito do caráter subjetivo da ideia de espaço poderia ser considerada demonstrada. Se, para um ser que nada possui exceto sensações, todo o nosso mundo com toda a sua variedade de formas aparecesse como um macaco linear. Se o universo deste ser tivesse uma dimensão única, isto é, se este ser fosse unidimensional em virtude das propriedades de sua percepção, e se, para um ser que possui a capacidade de formar representações além da capacidade de vivenciar sensações, o mundo tivesse uma extensão bidimensional, ou seja, se todo o nosso mundo com seus céus azuis, nuvens, árvores verdes, montanhas e precipícios pareciam-lhe apenas um plano, se o universo deste ser tivesse apenas duas dimensões, ou seja, se este ser fosse bidimensional em virtude das propriedades de sua percepção. Mais sucintamente, a proposição de Kant seria demonstrada se víssemos que, para um determinado sujeito,
o número de características do mundo mudava de acordo com a mudança no seu aparelho mental. Não parece possível realizar tal experiência de redução das características mentais uma vez que não sabemos como restringir o nosso aparelho mental ou de outra pessoa com os meios normais à nossa disposição. Existem experiências para aumentar as características mentais, mas, por diversas razões, não são suficientemente convincentes. A principal razão é que um aumento nas faculdades mentais produz tanta novidade em nosso mundo interior que essa novidade mascararia todas as mudanças que ocorrem simultaneamente nas nossas percepções habituais do mundo. Sentimos o novo, mas não conseguimos definir exatamente a diferença. Toda uma série de ensinamentos e doutrinas religiosas e filosóficas tem como objeto declarado o oculto, precisamente esta expansão da consciência. Este é o objeto do misticismo em todos os tempos e em todas as religiões, o objeto do ocultismo, o objeto da yoga oriental. Mas a questão da expansão da consciência requer um estudo especial. Os últimos capítulos deste livro serão dedicados a ela. Entretanto, para comprovar a afirmação acima expressa sobre a mudança do mundo em decorrência de uma mudança no aparelho mental, basta examinar a hipótese sobre a possibilidade de um número menor de características mentais. Se não soubermos realizar experimentos nesse sentido, talvez a observação seja possível. Devemos nos perguntar: existem seres no mundo cuja vida mental está abaixo da nossa em o significado necessário? Tais seres cuja vida mental está abaixo da nossa existem sem dúvida. Eles são os animais. Sabemos muito pouco sobre o que constitui a diferença entre os processos mentais de um animal e os de um homem. Nossa atual psicologia conversacional ignora isso completamente. Via de regra, negamos completamente a existência da razão nos animais, ou, pelo contrário, atribuímos-lhes a nossa própria, mas limitada psicologia, embora não saibamos como e em que aspecto é limitado. E então dizemos que um animal não está certo, mas está instintivo. Mas temos uma ideia muito nebulosa do que significa instinto. Agora estou falando não apenas de psicologia popular, mas também de psicologia científica. Contudo, tentemos examinar o que é o instinto e como é a mentalidade animal. Primeiro, vamos examinar as ações de um animal e determinar como elas diferem de nós, se são ações instintivas. O que isso significa? Que ações existem em geral e qual a diferença entre elas? Nos seres vivos, distinguimos ações reflexas, ações instintivas, ações racionais e ações automáticas. Ações reflexas são simplesmente respostas pelo movimento. Reações às irritações externas que ocorrem sempre da mesma forma, sem levar em conta a sua utilidade ou a sua inutilidade, a sua conveniência ou seu inconveniente num determinado caso. Sua origem e suas leis são o resultado da simples irritabilidade da célula. O que significa irritabilidade da célula e quais são essas leis? Irritabilidade celular significa a capacidade da célula de responder através do movimento a irritações externas. Experimentos com os organismos unicelulares vivos mais simples demonstraram que irritabilidade
é regido por leis estritamente definidas. A célula responde através do movimento à irritação externa. A força do movimento de resposta aumenta com o aumento da força da irritação, mas não foi possível estabelecer a proporção exata. Para provocar um movimento de resposta, a irritação deve ser suficientemente forte. Qualquer irritação experimentada gera uma impressão digital na célula, tornando-a mais suscetível a mais irritações. Isto é demonstrado pelo fato de que a célula responde com um movimento mais forte que o movimento realizado na primeira irritação. E se as irritações se repetirem mais, a célula responderá a elas com um movimento cada vez mais forte, até certo limite. Ao atingir esse limite, a célula cansa, por assim dizer, e começa a responder à mesma irritação com reações cada vez mais fracas. A célula parece se acostumar com a irritação. Isso se torna parte de sua célula e a célula para de reagir a ele, pois só reage às mudanças em condições permanentes. Se desde o início a irritação for muito fraca para produzir um movimento de resposta, ainda deixa um certo rastro invisível na célula. Isso é demonstrado pelo fato de que, ao repetir irritações fracas, é possível fazer com que a célula reaja a elas. Desta forma, nas leis da irritabilidade, vemos o que parecem ser os rudimentos das capacidades de memória, fadiga e hábito. A célula produz a ilusão de um ser que, se não é consciente e racional, é pelo menos capaz de lembrar, de formar hábitos e de se cansar. Se uma célula quase nos engana, mais fácil será para um animal, com sua vida complexa, nos enganar. Mas voltemos à nossa análise. Por ações reflexas de um organismo, entendemos ações nas quais todo o organismo ou suas partes separadas agem, como faz a célula, ou, isto é, dentro dos limites da lei da irritabilidade. Observamos tais ações no homem e nos animais. Um arrepio percorre um homem como resultado de um frio repentino ou de um contato inesperado. Se um homem se senta com a perna frouxa, seu pé salta para a frente, se atingir o tendão imediatamente abaixo do joelho. Esses movimentos ocorrem independentemente da consciência e podem acontecer até mesmo contra a consciência. Via de regra, a consciência os percebe como um fato já consumado, e esses movimentos não precisam ser convenientes. O pé se moverá para frente se o tendão for atingido, mesmo que haja uma faca ou fogo na frente dele. Por ações instintivas, entendemos aquelas que são convenientes, mas que são realizadas sem qualquer consciência de escolha ou propósito. Surgem com o aparecimento de uma qualidade emocional numa sensação, ou seja, a partir do momento em que a sensação de prazer ou dor se conecta com a sensação. E, de fato, antes do aparecimento do intelecto humano, as ações de todo o reino animal eram governadas pela tendência de obter ou reter o prazer, ou de evitar dor. Podemos dizer com grande certeza que um instinto é prazer-dor, que, como os polos positivo e negativo de um eletroimã, repele e atrai um animal em uma direção ou outra, forçando-o a realizar toda uma série de ações complicadas, às vezes tão convenientes que parecem conscientes, e não apenas conscientes, mas baseadas numa presciência do futuro, que quase beira a clarividência, como a migração dos pássaros, a construção de ninhos para os filhotes que ainda não eclodiram, a descoberta da direção sul no outono e norte na primavera, e etc.
Mais especificamente, todas essas ações só são explicadas pelo instinto, isto é, pela subordinação ao prazer-dor. Ao longo de períodos em que milhares de anos podem ser contados como dias em todos os animais através da seleção, evoluiu um tipo que vive de acordo com esta subordinação. Esta subordinação é conveniente, ou seja, seus resultados levam ao objeto solicitado. É muito claro por que isso acontece. Se a sensação de prazer viesse de algo prejudicial, uma determinada espécie não poderia viver e logo morreria. O instinto é o fator norteador da sua vida, mas apenas enquanto o instinto for conveniente. Assim que deixa de ser conveniente, torna-se o fator norteador da morte e a espécie morre muito rapidamente. Normalmente, alegria e dor é agradável e desagradável. Não por a utilidade ou o dano que acarreta, mas como consequência dela. As influências que se mostraram úteis para uma determinada espécie durante a sua vida vegetal começam a ser experimentadas como legal com a transição para a vida animal. Influências prejudiciais são experimentadas como desagradáveis. A mesma influência, por exemplo, uma determinada temperatura pode ser útil e agradável para uma espécie e prejudicial e desagradável para outra. Portanto, fica claro que a subordinação à alegria e à dor deve ser conveniente. O legal é prazeroso porque é útil, o desagradável é desagradável porque é prejudicial. O próximo estágio, após as ações instintivas, consiste em ações racionais e automáticas. A ação racional significa uma ação que o sujeito, agente, conhece de antemão, que isso seja cumprido, uma ação que o sujeito agente pode nomear, definir, explicar e cuja causa e propósito podem apontar antes que haja aconteceu. Por ações automáticas entendemos ações que eram racionais para um determinado sujeito, mas que desde então se tornaram habituais e inconscientes, através da repetição frequente. As ações automáticas que os animais domesticados aprendem eram anteriormente racionais, não no animal, mas no domesticador. Tais ações muitas vezes parecem muito racionais, mas isto é pura ilusão. O animal se lembra da ordem das ações e, portanto, suas ações parecem ponderadas e convenientes. E é verdade que eles foram pensados, mas não para ele. As ações automáticas são frequentemente confundidas com ações instintivas, e na realidade são semelhantes aos instintivos. Mas ao mesmo tempo há uma enorme diferença entre eles. As ações automáticas são criadas pelo sujeito no decorrer de sua própria vida, e antes de se tornarem automáticas, devem, por muito tempo, permanecer racionais para ele ou para outra pessoa. As ações instintivas são criadas durante a vida de uma espécie e a capacidade de realizá-las é transmitida de forma pronta por herança. As ações automáticas podem ser chamadas de ações instintivas que um determinado sujeito desenvolveu para si mesmo. As ações instintivas não podem ser chamadas de ações automáticas desenvolvidas por uma determinada espécie, porque nunca eram racionais para diferentes indivíduos daquela espécie, mas são o resultado de uma série complexa de reflexos. Reflexos, atos instintivos e atos racionais podem ser considerados como se fossem refletidos, ou seja, como não independentes. O primeiro, o segundo e o terceiro não vêm do próprio homem, mas do mundo externo.
Um homem é apenas uma estação transmissora ou transformadora de forças. Todas as suas ações pertencentes a essas 3 categorias são produzidas por impressões vindas do mundo externo. Nestes 3 tipos de ações, o homem é na realidade um autômato, inconsciente ou consciente de suas ações. Nada vem dele mesmo. Somente a categoria suprema das ações, ou seja, as ações conscientes, que de modo geral não observamos, pois as confundimos com ações racionais, principalmente porque chamamos de ações racionais conscientes. Só que essas ações dependem não apenas de impressões vindo do mundo externo, mas também de outra coisa. Mas a capacidade para tais ações é muito raramente encontrada e apenas muito poucas pessoas a possuem. Essas pessoas podem ser definidas como o tipo superior de um homem. Estabelecida a diferença entre as ações, devemos agora retornar à questão: como o aparelho mental de um animal difere do de um homem? Das 4 categorias de ações, apenas as 2 mais baixas são acessíveis aos animais. A categoria de ações racional não é acessível para eles. Isto prova, em primeiro lugar, o fato dos animais não falarem como nós. Foi demonstrado anteriormente que a posse da linguagem está ligada inextricavelmente com a posse de conceitos. Consequentemente, podemos dizer que os animais não possuem conceitos. Será isso verdade? E será possível a posse da razão instintiva sem a posse de conceitos? Tudo o que sabemos sobre a razão instintiva nos diz que ela funciona enquanto só tem representações e sensações, e nos níveis inferiores só tem sensações. O aparelho mental que pensa através das representações deve ser idêntico à razão instintiva, que lhe permite fazer aquela seleção entre as representações disponíveis que, de fora, produz a impressão de raciocinar e tirar conclusões. Na realidade, um animal não pensa nas suas ações, mas vive das emoções, obedecendo à emoção que é muito forte num determinado momento. Embora seja verdade que na vida de um animal podem existir momentos muito críticos quando este se depara com a necessidade de fazer uma seleção a partir de uma determinada série de representações. Nesse caso, num determinado momento, suas ações podem parecer fundamentadas. Por exemplo, um animal, quando confrontado com o perigo, muitas vezes age com surpreendente cautela e inteligência, mas na realidade, as ações de um animal não são governadas por pensamentos, mas principalmente pela memória emocional e pelas representações motoras. Já foi demonstrado que as emoções são convenientes e, num ser normal, a obediência a elas também deve ser conveniente. Num animal, cada representação, cada imagem que é lembrada está ligada a alguma sensação emocional e a alguma memória emocional. Na natureza de um animal, não existem pensamentos ou imagens frias, sem emoção. Ou, se houver algum, eles estão inativos, incapazes de movê-lo para qualquer ação. Assim, todas as ações dos animais, às vezes muito complexas, convenientes e aparentemente racionais, podem ser explicadas sem presumir a existência de conceitos, raciocínios e conclusões mentais nelas. Pelo contrário, devemos admitir que os animais não têm conceitos. A prova disso é que eles não têm linguagem. Se pegarmos 2 homens de nacionalidades e raças diferentes, cada um ignorante da língua do outro,
e os colocarmos para viver juntos, eles encontrarão imediatamente meios de comunicar um com o outro. Um desenhava um círculo com o dedo, o outro desenhava outro círculo próximo ao primeiro. Isso é suficiente para estabelecer que eles podem se entender. Se um grosso muro de pedra separasse essas pessoas, isso também não as deteria. Alguém atacaria 3 vezes, o outro também batia 3 vezes em resposta. A comunicação foi estabelecida. A ideia de comunicação com os habitantes de outro planeta baseia-se justamente no sistema de sinais luminosos. Propõe-se fazer um enorme círculo ou quadrado luminoso na Terra. Deve-se notar em Marte ou em algum outro lugar. Lá e responda com um sinal semelhante. Vivemos em contato com animais, mas somos incapazes de estabelecer tal comunicação com eles. Obviamente, a distância entre nós é maior, a diferença é mais profunda do que entre pessoas separadas pela ignorância da língua, muros de pedra e distâncias enormes. Outra prova da ausência de conceitos em um animal é a sua incapacidade de usar uma alavanca, ou seja, a incapacidade de compreender de forma independente o significado e a ação de uma alavanca. O argumento comum de que um animal não sabe usar uma alavanca simplesmente porque os seus órgãos, garras e etc. não estão adaptados a tais ações. Não resiste à crítica, porque qualquer animal pode ser ensinado a usar uma alavanca. Isso significa que os órgãos não têm nada a ver com isso. A questão é, simplesmente, que por si só, um animal não consegue ter a ideia de uma alavanca. A invenção da alavanca separou imediatamente o homem primitivo dos animais e esteve inseparavelmente ligada ao surgimento de conceitos. O aspecto mental da compreensão da ação de uma alavanca reside na construção de um silogismo correto. Sem construir mentalmente um silogismo, é impossível compreender a ação de uma alavanca. Sem conceitos, é impossível construir um silogismo. Na esfera mental, um silogismo é literalmente a mesma coisa que uma alavanca na esfera física. A aplicação de uma alavanca distingue o homem do animal tão drasticamente quanto a linguagem. Se alguns cientistas marcianos estudassem a Terra objetivamente através de um telescópio, sem ouvir a língua de longe ou entrar no mundo objetivo dos habitantes da Terra, e sem qualquer contato com ela, dividiriam os seres vivos em 2 categorias: aqueles familiarizados com a ação de uma alavanca e aqueles que não estão familiarizados com ela. Na sua totalidade, a psicologia dos animais é muito obscura para nós. O número infinito de observações feitas sobre todos os animais, dos elefantes às aranhas, e o número infinito de anedotas sobre a inteligência, o discernimento e as qualidades morais dos animais não mudam nada a este respeito. Representamos os animais como autômatos vivos ou como seres humanos burros. Estamos muito presos no círculo de nossa própria mentalidade. Não temos ideia de nenhuma outra mentalidade e, involuntariamente, pensamos que o único tipo de mentalidade possível é aquela que possuímos. Mas esta é uma ilusão que nos impede de compreender a vida. Se pudéssemos entrar no mundo interior de um animal e compreender como ele percebe, entende e age, veríamos muitas coisas extremamente interessantes. Por exemplo, se pudéssemos representar e recriar mentalmente a lógica do animal, isso nos ajudaria muito a compreender a nossa própria lógica e as leis do nosso pensamento. Acima de tudo,
compreenderíamos o caráter condicional e relativo da nossa ideia total do mundo. Um animal deve ter uma lógica muito peculiar. É claro que não seria lógica no verdadeiro sentido da palavra, pois a lógica pressupõe a existência de logotipos, isto é, palavra ou conceito. A nossa lógica habitual, aquela pela qual vivemos, sem a qual o sapateiro não poderá fazer sapatos, pode ser estendida ao simples esquema formulado por Aristóteles nos escritos que os seus discípulos publicaram sob o título genérico de orgânum, que é o instrumento do pensamento. Este esquema consiste no seguinte: há essa, há não é não há, tudo é há ou não há. A lógica contida neste esquema, a lógica de Aristóteles, é inteiramente suficiente para a observação, mas para a experimentação é insuficiente, uma vez que a experimentação ocorre em o tempo, enquanto as fórmulas de Aristóteles não levam em conta o tempo. Isso foi observado logo no início da fundação do nosso conhecimento experimental. Roger Bacon percebeu isso e, alguns séculos depois, seu famoso homônimo o formulou, Francis Bacon, no tratado Novo Orgão, novo instrumento de pensamento. Resumidamente, a formulação de Bacon pode ser reduzida ao seguinte: o que era A, será A. O que não era A, será não A. Tudo foi e será A ou não há. Toda a nossa experiência científica é construída sobre essas fórmulas, quer nossas mentes se levem em conta ou não. E essas mesmas fórmulas servem, na verdade, de base para fazer sapatos, pois, se um sapateiro não pudesse ter certeza de que o couro que comprou ontem seria couro amanhã, provavelmente não se aventuraria a fazer sapatos, mas procuraria alguma outra profissão mais segura. As fórmulas lógicas, as de Aristóteles e as de Bacon, são deduzidas simplesmente da observação dos fatos e não cobrem nada além do conteúdo desses fatos. E não podem abranger mais nada. Não são leis de pensar, mas apenas leis do mundo externo, tal como percebemos, ou leis da nossa relação com o mundo externo. Se pudéssemos representar a lógica de um animal, compreenderíamos sua relação com o mundo externo. Nosso principal erro em relação ao mundo interior de um animal é atribuirmos a ele nossa própria lógica. Achamos que existe apenas uma lógica, que nossa lógica é algo absoluto, algo que existe fora de nós. Porém, na verdade, são apenas as leis da relação da nossa vida interior com o mundo externo, ou as leis que a nossa mente encontra no mundo externo. Uma mente diferente encontrará leis diferentes. A primeira diferença entre a nossa lógica e a de um animal é que esta última não é em geral. É uma lógica particular em cada caso, para cada representação separada. Para os animais, não existe classificação segundo propriedades comuns, ou seja, classes, variedades e espécies. Cada objeto simples existe por si só. Todas as suas propriedades são propriedades específicas. Essa casa ou outra casa são objetos totalmente diferentes para um animal, pois um é a sua casa e o outro é uma casa estrangeira. Genericamente falando, reconhecemos os objetos pela sua semelhança. Um animal deve reconhecê-los por suas diferenças. Ele se lembra de cada objeto pelos sinais que tiveram maior significado emocional para ele. Dessa forma, ou seja, com as qualidades emocionais, as representações ficam preservadas na memória de um animal.
é fácil perceber que é muito mais difícil preservar tais representações na memória. Consequentemente, a memória de um animal é muito mais carregada que a nossa, embora na quantidade de conhecimento e na quantidade de coisas preservadas na memória, um animal esteja muito abaixo de nós. Uma vez que vimos um objeto, relacionamo-lo a uma determinada classe, variedade e espécie. Fixamo-lo a um ou outro conceito e ligamo-lo na nossa mente a uma ou outra palavra. Isto é, um sinal algébrico, depois a outro, definindo-o assim por diante. Um animal não tem conceitos, não tem a álgebra mental com a qual pensamos. Você deve conhecer um dado objeto e lembre-se dele com todas as suas características e peculiaridades. Nenhum único recurso esquecido retornará, mas para nós, as principais características estão implícitas no conceito com o qual conectamos determinado objeto e podemos encontrá-lo na nossa memória por qualquer um dos seus sinais característicos. Disto fica claro que a memória de um animal é mais carregada que a nossa, e que isso é precisamente a principal causa que impede a evolução mental de um animal. Sua mente está demais ocupada. Não tem tempo para seguir em frente. É possível deter o desenvolvimento mental de uma criança, fazendo-a aprender de cor séries de palavras e figuras. Um animal está exatamente na mesma posição, e isso explica o estranho fato de um animal ser mais inteligente quando jovem. No homem, o auge do seu poder intelectual é alcançado na idade madura, muito frequentemente mesmo na velhice. No caso de um animal, é exatamente o oposto. É só receptivo enquanto ele é jovem. Com a maturidade, o seu desenvolvimento cessa e, na velhice, sem dúvida regride. A lógica de um animal, se tentarmos expressá-la em fórmulas semelhantes às de Aristóteles e Bacon, seria a seguinte: o animal entenderá que a fórmula A é A, dirá eu sou eu, e assim por diante, mas você não entenderá que a fórmula A não é não há, já que não há é um conceito. O animal dirá isto é isso. É isso. Isto não é isso. Ou este homem é este homem. Esse homem é esse homem. Este homem não é aquele homem. Mais tarde terei que voltar à lógica dos animais. Por enquanto, bastava estabelecer o fato de que a psicologia dos animais é muito característica e fundamentalmente diferente da nossa. E não é apenas característico, mas também muito variado. Entre os animais que conhecemos, mesmo entre os animais domésticos, as diferenças psicológicas são tão grandes que os colocam em níveis completamente diferentes. Não percebemos isso e colocamos todos sob o mesmo título, animais. Um ganso colocou a pata sobre um pedaço de casca de melancia. Puxa-o com o bico, mas não consegue arrancá-lo e nunca lhe ocorre tirar a pata da casca. Isso significa que seus processos mentais são tão vagos que você tem um conhecimento muito imperfeito do seu próprio corpo e não o distingue adequadamente de outros objetos. Isso não poderia acontecer com um cachorro ou um gato. Eles conhecem seus corpos perfeitamente bem, mas, nas suas relações com os objetos externos, um cão e um gato são muito diferentes. Observei um cachorro, um retriever, muito inteligente. Quando o tapete em que dormia ficou enrugado e desconfortável para deitar, ele entendeu que o desconforto estava fora dele, que estava no tapete, e mais precisamente na sua posição. Então ele continuou a rasgar o tapete com os dentes, torcendo-o e puxando-o aqui e ali, grunhindo o tempo todo,
suspirando e gemendo até que alguém veio em seu auxílio. Mas ele nunca conseguiu esticar o tapete sozinho. Com um gato, tal questão nunca surgiria. Um gato conhece perfeitamente o seu corpo, mas tudo o que é fora disso, ele toma isso como certo, como algo dado. Nunca ocorreria a um gato o mundo externo. Ajuste-o ao seu próprio conforto. Talvez seja porque um gato vive mais em outro mundo, no mundo dos sonhos e das fantasias, do que neste. Portanto, se algo estivesse errado em sua cama, um gato se viraria e se contorceria 100 vezes, até se deitar confortavelmente, ou ele iria se deitar em outro lugar. É claro que um macaco espalharia o tapete com muita facilidade. Contemplar 4 seres, todos muito diferentes, e este é apenas um exemplo do qual poderíamos facilmente encontrar 500. Contudo, para nós tudo isto é um animal. Misturamos muitas coisas que são totalmente diferentes. As nossas divisões são muitas vezes erradas. E isso dificulta-nos o exame de nós mesmos. Além disso, seria muito incorreto afirmar que as diferenças acima mencionadas determinam estágios evolutivos, que os animais de um tipo são superiores ou inferiores para os outros. O cachorro e o macaco, para ele, têm razão. A sua capacidade de imitação e a fidelidade do cão ao homem parecem superiores às do gato, mas este último é infinitamente superior a eles na sua intuição, no seu sentido estético, na sua independência e poder de vontade. O cachorro e o macaco são totalmente revelados. Tudo neles pode ser visto. Mas não é à toa que o gato é considerado um animal mágico e escondido. Há muita coisa escondida nele, muita coisa que ele mesmo não sabe. Se tivermos que falar em termos de evolução, seria muito mais correto dizer que se trata de animais de evoluções diferentes, assim como, com toda probabilidade, na raça humana, não há uma, mas várias evoluções que continuam. O reconhecimento de várias evoluções independentes, mas de um certo ponto de vista equivalentes, desenvolvendo propriedades inteiramente diferentes, tirar-nos-ia do labirinto de infindáveis contradições na nossa compreensão do homem e mostraria o caminho para a compreensão do único real e evolução importante para nós. A evolução em direção ao super-homem.